Fala aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é Terraform. Eu vou te mostrar aqui como fazer a criação de uma pequena infraestrutura ali na AWS. No caso, a gente vai fazer a criação de uma VPC, uma rede pública dentro dessa VPC, um Keeper e uma instância EC2, né, para que a gente possa fazer ali um acesso SSH na nossa primeira máquina, utilizando ali o Terraform para provisionar, beleza? Me segue lá no Instagram que a gente já falou sobre Terraform lá e vamos aqui ao vídeo. Eu já estou aqui com o site do Terraform aberto, caso você não esteja numa caverna e não sabe, né, o que é o Terraform. O Terraform é uma ferramenta que a gente utiliza para fazer a criação de infraestrutura nos mais variados ali lugares, né? A gente pode criar na AWS, podemos criar no Google ou até mesmo localmente, né? E isso é chamado de providers, né? Então aqui no registry do Terraform você consegue ver os providers que ele trabalha. O Terraform é uma ferramenta da HashiCorp, tá? Que é a empresa que fez a criação, e ele tem uma linguagem própria que a gente vai explorar hoje aqui para fazer a criação dessa infraestrutura. Eu posso vir aqui em Browse Providers, né? E eu já consigo ver que o primeiro aqui é a AWS, né? Que é o provider que a gente vai fazer a utilização aqui, beleza? Aqui eu posso clicar em documentação e ele já me joga aqui para a tela. Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto, né? Deixa eu dar um pequeno zoom aqui. E aqui a gente pode já iniciar a definição dos nossos arquivos Terraform, beleza? Então a gente vai criar a rede e vai colocar uma máquina nessa rede e testar o acesso para ver se está funcionando bonitinho, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar aqui um arquivo falando da definição dos nossos providers, né? Para que o Terraform saiba onde ele vai fazer a criação, né? Qual é o target. Então eu vou criar aqui um file chamado main.tf e aqui logo na primeira página da documentação a gente já consegue ver, né? O AWS Provider aqui, né? Ele tem aqui, ó, a gente precisa colocar o provider aqui da HashiCorp, né? AWS, e também eu posso fazer a configuração ali da região que eu quero trabalhar. Então a primeira coisa eu vou fazer aqui essas configurações. Então, estou definindo aqui que eu vou trabalhar com o provider da AWS e agora eu preciso definir qual região eu quero trabalhar, né? No caso, eu vou deixar aqui o SIST1, que é a Virgínia mesmo, e eu posso colocar um outro parâmetro aqui, que é o profile que eu quero trabalhar, né? O profile é o arquivo de credentials que a gente tem aqui na nossa máquina, né? O que está apontando aqui para minha conta pessoal da AWS é o default. Então, eu estou configurando aqui o provider default. Tá bom? Beleza. Aí, por onde a gente pode começar, né? Pela rede, obviamente. A gente vai precisar criar diversas coisas aqui para nossa rede funcionar, né? É diferente de quando você vai lá no console, dá 2 cliques e tá tudo pronto. Nesse momento, a gente precisa entender o que a gente precisa criar para que tudo funcione corretamente. Então, o que a gente precisa fazer? Criar uma rede. Essa rede é VPC, Virtual Private Cloud. Dentro dessa rede, a gente vai colocar uma subnet, tá bom? O que mais nós precisamos fazer? Para que essa rede funcione, né, tenha acesso público, nós precisamos também configurar um Internet Gateway, que a gente já falou aqui no canal. Dá uma olhada aí, tem vídeo sobre, tá? Uma vez que a gente tem um Internet Gateway atachado na nossa VPC, a gente também precisa fazer a configuração da tabela de roteamento, né? Colocando ali na rota padrão o nosso Internet Gateway, para que ele saiba que é para sair para a internet. Beleza? Definiu tudo isso? O que a gente precisa fazer? A nossa instância e o Keeper e também os Security Groups, tá bom? Então vários recursos que a gente vai fazer a criação aqui. A gente pode colocar tudo isso aqui no arquivo main, ficar um linguição? Pode, mas não é muito profissional, tá? Então eu vou mostrar para você uma forma mais elegante da gente fazer isso, separando arquivo por arquivo, tá? Eu vou criar aqui, por exemplo, um vpc.tf, que é a extensão aqui que a gente trabalha, né? Essa é a linguagem aqui do Terraform. E aqui no VPC, olha só como que eu faço. Eu só preciso vir aqui no filtro da documentação e procurar.
AWS VPC. Aqui ele vai encontrar muita coisa, então eu faço um double filter aqui, ó. Olha só, e pego só o VPC. Aqui no VPC, olha só, eu posso vir aqui, ó, e copiar a definição. Então eu estou fazendo a definição de um recurso AWS VPC e estou colocando um nome, né? Vou chamar aqui de, por exemplo, YouTube VPC. Quando a gente está trabalhando com Terraform, é muito comum a gente trabalhar com Snake Case, tá bom? Que é dessa forma aqui. As palavras separadas aqui por underscore, tudo lowercase. Isso chama Snake Case. Aqui eu estou fazendo a definição de um bloco CDR, tá? Beleza? E aqui eu também posso colocar algumas tags, né? Para ficar legal. Olha só. Porém, essas tags aqui, né? A gente pode também configurá-las em um outro arquivo, porque a gente vai querer usar isso aqui em tudo quanto é canto, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso adicionar mais algumas tags. Além do name, né? Que eu quero chamar essa VPC de YouTube VPC. Eu posso colocar aqui uma tag chamada Project, onde eu vou colocar aqui, ó, Project YouTube Class. E uma tag também chamada Environment, que eu vou chamar aqui Dev, tá bom? Olha só. Beleza, legal. E aqui, ó, para a gente ficar um pouco mais elegante, eu vou jogar isso aqui, ó, tudo num arquivo chamado variables.tf. Normalmente é a estrutura que a gente tem, tá? Então a gente vai fazendo aqui bem passo a passo para que você vá entendendo. Aqui nesse variables.tf, olha só, eu posso fazer a definição então de uma variável. Como eu faço isso, né? Eu posso vir aqui, ó, HashiCorp Variables, né? E ele também aqui tem um site de referência do desenvolvedor. Então aqui, ó, olha só, ele está me mostrando como eu posso fazer a definição. Olha que interessante. Eu posso copiar esse aqui, por exemplo, ó, variables. Aqui no caso eu quero chamar de tag. Aqui no type eu vou colocar que é um object. E eu posso colocar aqui o body, né, que eu quero ter. No caso aqui, eu vou ter um name? Não, e eu já explico por quê. Eu vou colocar aqui project. O project vai ser string e também um environment, beleza? Aqui no caso tudo maiúsculo, né? Que é como a gente faz a definição ali da tag. E string também. E aqui no valor eu já posso deixar padrão, beleza? Como que eu faço aqui, ó, project igual, porque vai ser o mesmo, né? Para todos os recursos que a gente for fazer a criação aqui, ó. YouTube Class Environment Dev. Aqui o name é o name da nossa VPC, né? Então a gente não vai deixar isso padrão lá no arquivo variables, tá? Como a gente pode fazer aqui? Eu posso simplesmente vir aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, variables.tag. Aqui no caso é tags, né? Variable.tags, tá bom? E aqui no meu tags, né, o que eu posso fazer para colocar o nome, né? Tem uma função aqui que é a função merge. Olha só. Aqui, ó, eu posso definir o meu um novo objeto para que ele seja mergeado, né? Então aqui eu vou colocar o meu name e YouTube VPC. Olha aí. Ficou bacana, ficou tranquilo, né? Eu gosto aqui de dentar isso aqui na mesma linha, porque é bem curtinho, né? E fica bom pra gente visualizar. Então, olha só. Fiz a definição aqui de algumas tags, né? Inclusive o nome da minha VPC e também estou utilizando as tags que eu defini lá no meu variables. Beleza? Uma vez, né, que eu faça a definição da minha VPC, o que eu preciso criar agora? Preciso criar o subnet. Então, eu vou criar um novo arquivo. Olha só, VPC... no caso vai ser uma subnet pública, tá? Public subnet.tf. Olha só a qualidade que a gente está fazendo aqui. Criando arquivo de variables, criando aqui tudo separadinho, sem ficar um linguição no main. Deixa um like aqui para ajudar o canal, beleza? Vamos lá, voltar aqui agora. Vou procurar aqui na documentação, AWS Subnet. Aqui, ó, como ele traz muito recurso para a gente, né? Eu posso também fazer aqui o filtro aqui, ó. Já achei, ó, dentro de recursos e VPC, AWS Subnet. Olha aí. Aqui, ó, posso copiar o que ele me sugere, né?
que ele está definindo aqui, ó? Basicamente, aonde eu vou fazer a criação daquela subnet. Vou colocar aqui no caso que essa subnet, eu quero atrelar ela à nossa VPC. Como chama a nossa VPC? AWS _ VPC ponto YouTube VPC, ó. Então eu coloco aqui, ó, ponto YouTube VPC ponto ID. Ou seja, nós estamos fazendo uma referência a um outro recurso que a gente está criando. Beleza? E aqui, ó, ele está pedindo novamente o nosso bloco CDR. Posso deixar esse bloco? Pode deixar, tá dentro, né? Anteriormente aqui na VPC a gente definiu /16, né? Que vai ter aí 2 elevado a 16 de quantidade de IPs para a gente utilizar. No caso, isso aqui, o CDR, ele vai até /32, né? Como esse é 16, é 32 menos 16, e a gente trabalha na base 2, 2 elevado a 16, que vai ser a quantidade de IPs que a gente tem. Aqui 2 elevado a 8, né? Que é 32 menos 24 dá 8, então é menos, então tá dentro, tá? Aqui nas tags a gente pode fazer a mesma coisa, então eu vou copiar aqui, ó. Olha só que legal. E aqui no name, né, eu vou colocar o nome da minha subnet. Aqui eu posso chamar de public subnet e posso colocar aqui a zona que eu quero deixar disponível. Aqui eu vou deixar, ó, YouTube public subnet. Beleza? Se eu quero definir também o availability zone, eu preciso configurar aqui o parâmetro. Olha só. Aqui eu tenho um parâmetro chamado availability zone. Então eu posso colocar aqui, ó, o SIST1A. Beleza? Isso aqui vai funcionar. O que mais que eu preciso definir? Lembra que eu falei que é uma subnet pública? Então, o que eu preciso fazer aqui? Avisar que eu quero colocar um IP nessa instância assim que ela for iniciada. E para isso a gente tem esse parâmetro aqui, ó, map public IP on launch. Tá vendo? E aí aqui eu venho, map public IP on launch, true. Beleza? Então, fiz a definição aqui da minha subnet, defini ela como pública, atrelei ela à minha VPC, tá? Tenho agora a minha subnet, legal. Agora que eu tenho a subnet, o que eu preciso fazer? Deixa eu colocar aqui um nome bonitinho, né? 1A. Eu também preciso fazer aqui a configuração do meu Internet Gateway. Então, eu vou colocar vpc.internetgateway.tf. Olha aí. Aqui eu vou vir na documentação, Internet Gateway. Olha aqui em recursos, eu já tenho o Internet Gateway. E posso copiar, né? Extremamente simples aqui, ó. A VPC que eu quero trabalhar é a minha VPC, né? O nome aqui é YouTube _ VPC. Então eu pego o ID dela dessa forma. Aqui no tags, né? Mesma coisa a gente vai fazer. E aqui no nome, né? Eu posso colocar YouTube VPC Internet Gateway. Beleza? Que o Internet Gateway ele está atachado a uma VPC, então não tem problema eu deixar aqui o VPC, tá bom? Aqui no caso, né, eu posso dar o nome para ele, ó, YouTube VPC Internet Gateway. Pode dar nomes mais curtos? Pode, né? A gente só tá tentando colocar na sua mente aí que também é importante ser descritivo, tá? Fiz a definição aqui, ó. Não preciso fazer nenhum outro tipo de definição, tá legal aqui já. E agora, o que a gente precisa adicionar? Tá faltando aqui a nossa tabela de roteamento, né? A gente precisa configurar a rota padrão do nosso Internet Gateway para a gente habilitar o acesso à internet ali na nossa rede. Então, eu vou configurar aqui, ó, vpc.publicroutetable.tf. Olha só. E aqui eu posso procurar um recurso chamado AWS Route Table. Route Table. Você já deve estar percebendo que para mim isso é um pouco natural, porque eu trabalho com a AWS todo dia. Então, antes de você estudar Terraform, você tem que estudar a AWS, no caso aqui que é o provider que a gente está utilizando, para que você saiba como criar a infraestrutura. Só então você vai utilizar o Terraform e não faça a ordem reversa, beleza? Primeiro você tem que saber criar manual, depois você automatiza, que nem a gente fez em vídeos de pipeline. Primeiro você tem que saber fazer o deploy manual, depois você tem que aprender a automatizar, tá bom? Então aqui no Route Table, abaixo de VPC, eu já tenho aqui, né, a definição que eu preciso colocar. Posso copiar esse cara? Posso, olha só. Vou copiar aqui, ó. Eu vou chamar de YouTube Public Route Table.
Quero mais uma vez colocar aqui na minha VPC, YouTube VPC. Aqui, né, qual é o bloco que eu quero configurar CDR? É o bloco padrão. O bloco padrão é 0.0.0.0/0. E aí eu quero colocar ele no meu Internet Gateway, que é o YouTube VPC Internet Gateway.id. Quero fazer configuração de IPv6? Não. Beleza? Nas tags aqui, vou fazer a mesma configuração que a gente vem fazendo, né? Então vou colocar aqui também as minhas tags e vou definir um nome. Aqui eu tenho YouTube Public Route Table. Quando eu crio aqui uma tabela de roteamento e coloco aqui uma rota padrão atrelada ao meu gateway, eu também não posso esquecer de fazer a associação da minha subnet nessa tabela de roteamento, que é onde eu vou colocar minha instância, tá bom? Então, tem um outro cara chamado Route Table Association. Olha só, eu posso vir aqui, ó, tá vendo? Subnet ID, Route Table ID. Tudo isso você também precisa fazer no console, tá? A diferença é que às vezes o console ele tem um wizard que ele vai automatizando essas coisas para você. Mas quando você vai fazer aqui via infraestrutura como código, você tem que entender, não tem jeito, tá? E aqui a gente vai fazer a definição da associação, então. Eu vou chamar aqui, ó, YouTube Public Route Table Association. Aqui no Subnet ID, eu posso fazer a definição aqui da minha subnet, que no caso aqui, ó, YouTube Public Subnet 1A.id, e aqui a tabela de roteamento é justamente a tabela que a gente acabou de criar, YouTube Public Route Table, beleza? Então já fizemos a associação. O que está faltando aqui? O nosso Security Group. Olha só, quando a gente está fazendo a definição ali, né, de uma rede, a gente também cria ali alguns grupos de segurança, né, que são nada mais como firewalls a nível ali da instância, tá? Então eu posso vir aqui em AWS Security Group. É aqui que a gente vai fazer a definição do que tipo de tráfego a nossa instância ela vai aceitar. Então eu vou copiar aqui vpc.security-group.tf. Aqui no caso, nesse exemplo, ele está falando que é TLS, não é o tráfego que eu quero aceitar, eu quero trabalhar com SSH, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, allow SSH, beleza? O nome do grupo aqui eu vou dar o mesmo, allow SSH inbound traffic. Aqui a gente pode colocar SSH from SSH access. Aqui o SSH ele é feito na porta 22, tá bom? O protocolo aqui não é TCP, é protocolo SSH, beleza? E aqui tá beleza. Aqui a gente vai deixar aqui o CDR de origem como sendo da nossa VPC? Não, eu vou acessar da minha máquina, então eu tenho que colocar o meu IP, tá? Aqui no caso o IPv6, preciso trabalhar? Não estamos trabalhando com IPv6. Regras aqui de egress, né? Aqui ingress inbound, ingress significa inbound, tá bom? A gente está trabalhando ali com regras de inbound, ou seja, o tráfego que vai chegar na nossa instância, né? E egress, né, significa outbound, né? Ou seja, o tráfego que sai da nossa instância. No caso aqui, ó, quando a gente deixa -1 e 0000, eu estou permitindo aqui que saia tráfego para qualquer lugar, que é o padrão, tá correto. Mas no ingresso eu quero permitir só da minha máquina. Então eu posso colocar aqui o meu IP. What's my IP? Olha só. Aqui ele já está pegando, ó, aqui, ó, 177. Posso colocar aqui, ó. E aqui eu preciso colocar ele na forma de notação CDR, né? Como é só esse IP, é /32. Beleza? Então, fiz aqui a definição do meu vpc.security-group. Agora, o que eu preciso definir? A minha instância, beleza? Então, vamos criar aqui uma instância. Aqui eu tenho um outro recurso chamado AWS Instance. Olha só, deixa eu verificar aqui. Cadê o cara? AWS Instance, aqui, debaixo de EC2.
Esse cara a gente vai criar onde? Em EC2, né? Então eu posso criar aqui um arquivo chamado ec2.instance.tf. E olha só, aqui a gente vai aprender uma coisa nova. Tá vendo que aqui, ó, o que ele tá fazendo, né? Ele tá utilizando um cara que a gente chama de data source. O que são os data sources? Aqui tá vendo que ele tá fazendo uma busca, ele tá definindo aqui um cara chamado EMI, AWS EMI. Aqui esses caras, né, a AMI, são nada mais do que as imagens que a gente quer trabalhar ali, os SOs que a gente quer instalar na nossa máquina, né, Ubuntu. E que no caso aqui é o nome que está sendo dado, mas o que interessa é essa parte de filtro, né? Aqui no filtro a gente vê que ele está trabalhando aqui com o name e Ubuntu-focal AMD64-server. É uma boa imagem? É uma boa imagem, né? A gente não precisa entrar nesse nível de discutir aqui as imagens, mas eu queria te mostrar essa questão do data source. Como eu sei isso na AWS? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Se eu abro aqui o meu EC2, deixa eu entrar aqui na minha conta, eu já estou na minha conta, aliás, né? Aqui eu posso entrar aqui no norte da Virgínia. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. E olha só que legal, tem uma maquininha rodando aí, ó. Aqui nessa parte de AMI, tá vendo aqui? Eu posso simplesmente, ó, Public Images, procurar aqui, ó, Ubuntu. Olha só que interessante. Quando eu estou utilizando o Data Source, é exatamente isso que eu estou fazendo. Então, eu estou indo aqui nessa parte AMI, né? E estou fazendo uma busca. Que busca? Onde o nome seja aqui ubuntu/images/hvm-ssd. Tá vendo? E aí ele faz essa busca aqui para nós. Ah, como eu sei se está funcionando? Vamos buscar aqui, ó. É exatamente a mesma busca, tá bom? Vamos fazer a busca aqui, ó. Olha só, ele trouxe todas essas imagens. E aí, o que ele está falando? Ordena aqui pela mais recente, né? Então, já faz esse ordering aí pra gente. O que mais? E o owner, eu quero que seja aqui o owner da Canonical, né? Que é a empresa que criou o Linux. Ele tem esse owner aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Então, ele vai filtrando. O data source é exatamente isso. E aí ele pega um desses tipos, né, e coloca ali na nossa máquina. Então, você já sabe agora como trabalhar com o data source, fazer uma busca em algum recurso na sua conta de dentro do Terraform, tá bom? E aqui no instance, né, o que a gente faz? Eu posso definir aqui YouTube instance. Aqui eu posso deixar exatamente como está? Posso, né? É o meu data.aws EMI ubuntu.id, né? Que é o ID da nossa instância. Pode ser uma T3 micro? Pode. Aqui na parte de tags, né? A gente vai definir como a gente já está fazendo, né? Então vou colocar aqui, ó, tags. Aqui eu vou chamar de YouTube instance. Olha aí. Só que a gente precisa definir mais alguns parâmetros, tá bom? Que é o que? A rede, né? Que eu quero colocar essa instância. Então aqui eu tenho que ter um parâmetro de subnet. Vamos verificar aqui, ó. Aqui, ó. Se eu desço aqui nessa parte de parâmetros, olha só, eu tenho aqui um parâmetro chamado subnet ID. Então eu vou passar aqui na minha instância, né? O subnet ID. Quem é o subnet ID? É o recurso que eu estou criando. YouTube _public _subnet _ 1a ponto. Opa! Na real, eu preciso colocar aqui, ó, AWS _subnet ponto. E aí no final eu coloco o ID. Tá bom? Que mais? Preciso também colocar ali o security group. Olha só. Quando a gente está trabalhando, né, com security groups na VPC, a gente coloca essa tag aqui, essa propriedade, VPC _ security group _IDs, né? Como ele é um array, eu preciso colocar aqui entre chaves, né? E aqui eu preciso colocar o valor do security group que eu fiz a criação, que é quem, ó, AWS security group, beleza? .allow _ ssh.id. Beleza, está configurado então, tudo certinho, a subnet, o security group também. Agora, eu também preciso fazer a definição de um key pair, mas o key pair eu não tenho ainda, né? Então, eu vou
criar aqui um keypair. O keypair é a nossa chave SSH para acessar essa instância, né? Verificar se está funcionando bonitinho. Como a gente faz a utilização? Dessa forma aqui. Então, eu vou criar aqui um ec2.key-pair.tf. Beleza? E agora a gente vai também aprender a utilizar mais alguns recursos aqui do Terraform. Veja só. Aqui eu vou chamar de YouTube Key Pair. Posso chamar aqui de YouTube-Private Key. E aqui a gente precisa já ter a nossa chave pública criada. Olha só. Currently, this resource requires an existing user-supplied key pair. Ou seja, você já precisa ter esse key pair. Mas eu não quero trabalhar dessa forma. Então a gente vai usar um hack aqui. Eu quero que o Terraform gere tudo para mim. Beleza? Tem um outro provider aqui, ó. Se eu abrir uma outra guia, além do AWS, nós temos um outro provider aqui, que é justamente um provider chamado TLS. Nesse provider aqui, se eu vier na documentação, eu consigo trabalhar com um cara chamado Private Key. Né? Quando eu estou trabalhando ali com TLS, né, que é um protocolo de Transport Layer Security Keys, né, a evolução do SSL, né, caso você não saiba, o que a gente pode fazer? Nós podemos tanto trabalhar com certificados ali, né, quanto com chaves privadas, né? Então eu vou trabalhar aqui com um TLS Private Key. Como a gente faz isso? Ó, muito simples, ó. Eu posso vir aqui, ó, copiar, aqui no caso eu quero trabalhar justamente aqui como ele está me dando no exemplo, algoritmo RSA e uma chave ali de tamanho 4096, é uma ótima chave. Olha só que interessante. Eu faço a definição aqui então da minha Private Key e YouTube Private Key. Protocolo, ó, algoritmo RSA bits aqui 4096. Aqui, né, Snake Case, que a gente já aprendeu. E olha só que legal. Aqui no meu public key eu posso simplesmente fazer a referência, né? Então eu posso colocar aqui a minha TLS.private key ponto YouTube _private _key. E aqui, né, eu quero pegar a minha public key. Opa, não está completando aqui. Deixa eu verificar aqui o nome. Aquele exporta. SSH. Aqui, ó. Public Key Open SSH, tá vendo? Então ele já tem um cara aqui para a gente trabalhar. Vou pegar aqui esse recurso, Public Key Open SSH. Beleza. Olha aí que legal. E beleza, a gente tá bonito na foto. Porém, a gente vai precisar acessar essa chave aqui da nossa máquina, né? Para que a gente faça ali o acesso SSH. Como a gente faz isso? A gente vai precisar utilizar um outro recurso aqui no Terraform. A gente aprendeu o main, variables e agora a gente vai entender o outputs. Olha só, eu vou definir aqui um cara chamado outputs.tf, né? E aqui, ó, eu posso voltar aqui na minha parte, na minha documentação do HashiCorp desenvolvedor e aqui eu tenho output values. Olha só que interessante. Eu posso colocar aqui valores que ele deve me dar de output depois que ele fizer a criação da infraestrutura. Então, eu quero que ele me fale qual é a chave privada. Então, eu vou colocar aqui, ó, Instance IP Address. Não, eu quero colocar aqui YouTube Private Key. Aqui, né, eu quero pegar o valor do meu key pair. Então, vai ser o value AWS key pair. Opa! YouTube Key Pair. E aqui no caso agora eu preciso da chave privada. Beleza? Como eu pego aqui, Private Key. Beleza? Então ele vai colocar ali a Private Key. Ele vai saber, quando a gente está trabalhando aqui, se fosse qualquer outro tipo de recurso, isso aqui bastava. Mas como a gente está trabalhando ali com chaves privadas ou senhas, né? A gente precisa habilitar aqui uma opção chamada Sensitive como True, tá bom? Senão o Terraform vai dar erro. Beleza. Uma vez que eu tenho o meu key pair, eu preciso atrelar ele na minha instância, certo? Então eu volto aqui na definição da minha instância e vou fazer a definição aqui do nome da minha key. Como é o nome da minha key? Ó, extremamente simples. YouTube,
coloco aqui a referência, né, pro meu Terraform, AWS Keeper, ponto, YouTube _ Keeper, ponto, keyname. Beleza? Tudo certinho. Aqui no VS Code, né, eu estou fazendo a indentação com Alt Shift F, tá bom? Caso você esteja curioso aí. Fiz a definição aqui do meu keyname, agora tá beleza. Aqui o meu keeper já tá redondinho, a instância já tá com a subnet, faltou colocar... Não, o security group também tá aqui. Tags tá bacana, deixa eu ver se a gente vai precisar usar tags aqui. Não tá tranquilo. E beleza, aparentemente tudo certinho aqui. A gente pode fazer alguns testes aqui, ó. Eu gosto de rodar daqui da minha WSL, do lado de fora do Visual Studio, tá? Não me julgue. Aqui eu quero entrar aqui no meu repositório, por exemplo, né? Onde está ali, ó, repositories, YouTube, Terraform. E a gente primeiro precisa executar alguns comandos antes de criar essa infraestrutura. Quando a gente vai trabalhar com Git, a gente não faz o Git init. Quando a gente vai trabalhar com Terraform, nós também precisamos fazer o Terraform init, tá bom? Então eu faço aqui o Terraform init. O que vai acontecer? Ele vai criar uma pastinha aqui, ó, e também vai fazer a instalação dos providers que eu fiz a definição. Lembra que a gente está utilizando a AWS como provider e também o TLS lá? Ele vai fazer essa instalação, ó. TLS e AWS. É os providers que a gente está utilizando. Beleza? Fiz aqui o meu Terraform init. Agora, o que eu preciso fazer? Eu posso fazer aqui um Terraform validate para verificar se tá tudo bonitinho aqui, né? Os nossos arquivos. Se tiver algum erro, ele já vai nos avisar. Deixa eu verificar aqui se eu deixei passar alguma coisa, né? É uma boa prática. Olha só, fizemos alguma coisa errada aqui. Tá, o public key tá com 2 P's. E aqui embaixo, o que ele está falando? VPC main ID. A gente copiou do exemplo ali, faltou alterar. Então vamos lá fazer essas modificações. Aqui no meu keeper.tf. Então eu preciso colocar aqui, ó, um P só, né? Public key OpenSSH. E aqui no meu securitygroup.tf, eu preciso colocar aqui o nome da minha VPC corretamente, que é o YouTube _ VPC. Beleza. Vou solicitar aqui um novo validate. Então, é normal, né? Aí você faz o validate aqui para verificar se está certinho. Se tiver redondinho, a gente já consegue partir para o próximo comando. Tem mais um probleminha aqui, vamos verificar. Private key foi a sugestão que o meu Copilot deu. Eu confiei, não vou mais confiar em você, Copilot. Vamos verificar na documentação, sempre confie na documentação. Aqui no Keeper, vamos voltar aqui então, ó. Quando eu estou fazendo a criação do meu Keeper, aliás, deixa eu pegar aqui, ó, meu YouTube Private Key. E aqui no meu Outputs, eu estou utilizando YouTube Keeper.Private Key. Aliás, essa chave privada aqui que eu vou precisar, na real, não é do meu Keeper, né? É do meu TLS, eu posso pegar. E tls.privatekey.youtube_privatekey.private key. Deixa eu verificar aqui no meu TLS se eu tenho aqui essa private key pen. Beleza? _pen. Agora sim. Private key pen. É isso aí. Agora tá certinho. Vamos verificar. Terraform validate. Estamos quase lá. Mas você entendeu, né? Aqui a gente precisa utilizar o pen. Olha lá, sucesso. Então, vamos por partes aqui, tá? O que eu quero fazer aqui? Quero fazer um Terraform plan. Olha só, quando eu executo o Terraform plan, ele vai me dar aqui um planejamento de tudo que ele vai criar na nuvem, beleza? Tenha certeza que ele está apontando para sua conta, tudo bonitinho, tá? Faça a definição do profile como a gente fez lá no nosso main.tf. Ó, beleza, ó, ele vai criar 9 recursos, tá vendo? Que recursos são esses? Nossa chave privada, nossa VPC, nossa subnet pública,
nosso security group, a associação ali com a nossa tabela de roteamento, a tabela de roteamento, o key pair, o internet gateway e a própria instância. Beleza? Então, vamos fazer aqui. Se você concorda com isso, você pode fazer aqui um Terraform Apply. Beleza? Tem muitas coisas que a gente precisa entender quando a gente está trabalhando com Terraform, né? Mas eu queria te mostrar aqui o end-to-end, como você pode criar alguma coisa legal aqui, fazendo uma boa estrutura de pastas, né? Uma boa estrutura de arquivos, usando variáveis, usando funções, a gente usou merge, usando os outputs. Como você faz isso com qualidade, tá? Na AWS é difícil ver um tutorial atualizado, né? A gente tem muita coisa antiga por aí e eu tô trazendo aqui um conteúdo atualizado aqui para vocês provavelmente bem incomum, tá bom? Da gente ter essa qualidade em conteúdo gratuito. Olha só, a gente teve um probleminha, vamos verificar aqui o que aconteceu. Invalid value aqui no nosso protocolo, né? Ele reclamou ali do nosso protocolo SSH. Deixa eu verificar aqui. Quando a gente está fazendo, então, o nosso security group, aqui no protocolo, eu posso colocar SSH maiúsculo, será que é isso? Vou colocar aqui. Vou fazer o apply novamente. Teoricamente, eu precisaria fazer o plan e fazer o apply, né? Mas como eu tô vendo aqui que só deu um probleminha em uma coisa, eu já vou fazer o apply direto aqui, tá? Eu posso até voltar aqui enquanto ele faz, quando ele carrega ali, ó, no meu security group. Procuro aqui a parte de protocolo, né? Aqui eu preciso colocar um yes, né? Que ele vai pedir. Yes. Protocol. Beleza? Deixa eu verificar aqui se ele tem aqui para nós os protocolos que a gente pode trabalhar. Não vai ter aqui uma lista, né? Mas não tem problema. Eu que tô comendo bola, né? A gente não precisa colocar protocolo SSH. Eu posso deixar o TCP. Agora sim. Aqui, ó. Protocolo, né? A gente pode deixar ali o TCP. Eu posso utilizar o ISMP se eu quisesse trabalhar com ping, tá bom? Não é o caso. Então aqui acredito que tá certinho. Deixa ele fazer aqui o apply. E beleza. Quando a gente tá lá a gente não precisa fazer essa definição, olha só. Deixa eu abrir aqui uma instância aqui que eu tenha. Deixa eu verificar aqui, ó. Aqui, ó, o protocolo é TCP mesmo, tá bom? Comi bola ali. Vou colocar aqui um yes. E beleza. Aqui ele já... O que ele vai fazer, né? Ele vai destruir, né, o meu security group anterior, né? Para poder criar esse novo, né? E fazer o fix. Beleza? É isso que ele avisou aqui que ele está fazendo, né? E também vai criar a nossa instância ali. Olha aí. Já está fazendo tudo isso, né? Enquanto ele está terminando as execuções... Opa, já até terminou, ó. Já até terminou. O que a gente pode verificar? Eu posso atualizar aqui o meu console na parte de instâncias. Olha só, eu já tenho a minha YouTube-instance. Olha só, vamos verificar item por item que ele fez a criação? Então, YouTube-instance, networking, ele já tem um IP público associado como a gente pediu. Beleza. Na parte de grupo de segurança, já liberou aqui na porta 22 para o meu IP, beleza? Então, tá certo também. Na parte de redes, vamos aqui abrir a parte de redes. Vamos verificar se ele fez a criação certinho. O que ele precisa criar? Uma VPC. Então eu venho aqui em VPC, né? Confiro tudo. YouTube-VPC com o CDR que a gente configurou. Legal. Nessa VPC, né, tem que ter aqui, ó, uma subnet. Tá? A subnet aqui bonitinha. Também tem que ter uma tabela de roteamento. Então eu posso vir aqui, ó, YouTube Public Route Table. Nessa tabela de roteamento, né, ele tem que ter ali a associação com a nossa subnet, então tem, e também tem que ter uma rota para o nosso Internet Gateway. Olha só, rota padrão apontando para o Internet Gateway, tá bonito. E o nosso Internet Gateway tem que estar atachado à nossa VPC, também está. Olha aí. Então, tudo funcionando corretamente, né? O que a gente precisa agora? Testar se a gente consegue acessar essa instância para ver se está funcionando de verdade.
Como eu confiro isso? Eu preciso aqui da minha private key. Tá vendo aqui que eu não tenho acesso, ó? YouTube _ private -key, como é sensitive, né? Então eu posso fazer aqui, ó, Terraform output, e aqui eu pego o nome, né, do meu output. Aqui, ó. Vou dar o nome aqui, ó. E posso colocar aqui um -raw. Dessa forma que ele me dá o output da minha private key. E esse cara aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu posso até jogar ele aqui em um outro arquivo chamado private key.pen. Aqui se eu abrir, ó, private key.pen, beleza? Agora eu quero mover esse cara lá para as minhas chaves SSH, né? Então eu vou mover aqui o meu... Eu posso até fazer o seguinte, acessar aqui o meu ponto .ssh, e aqui agora eu quero mover esse cara que está neste caminho aqui, /private terraform, YouTube terraform private key.pen, quero mover para cá. Beleza? Deixa eu verificar aqui se eu vou precisar fazer como sudo aqui. Tá dando um probleminha aqui. Ah, tá. É por causa aqui que faltou uma barrinha, ó. Beleza? E aqui se eu der um ls-l, fazer um grep aqui do meu private key.pen, já está aqui. Beleza, atualização agora, né? 9:59. Aqui as permissões já está somente leitura, tá vendo? Só os R's aqui de read, né? Read, write. Aqui tá beleza. Eu posso já tentar então, né? Fazer o acesso à minha instância. Como eu faço isso? Eu volto aqui no meu console, volto aqui na minha instância, clico aqui no Connect e clico aqui no Example, né? E aqui, ó, ele já me dá, ó, SSH-I, que é ali para eu passar a chave, né? E YouTube-private key. No caso aqui a gente chamou só de private key, né? Então vou colocar aqui, ó, private key.pen, Ubuntu e @ o nome do IP. Olha só. Deu acesso negado, porque as permissões não estão corretas, né? Tinha um read write. Então o que eu preciso fazer? Deixar read only. Como eu faço? chmod 400 e nome do meu arquivo, né? Olha só. Agora sim tá read only, né? Beleza. E agora eu posso fazer aqui o acesso SSH. Senão eu não consigo fazer. Olha aí, a gente já tá dentro da máquina. Beleza? Então, olha só que legal tudo que a gente fez aqui. Nós, utilizando o Terraform, nós fizemos aqui... deixa eu fechar aqui, ó, para ficar legal. A definição de vários arquivos aqui. Aprendemos como definir uma VPC, grupos de segurança, subnets públicas, né? Tabela de roteamento, Internet Gateway. Aprendemos como trabalhar com variables, com outputs. Colocamos aqui também os nossos providers, né? Trabalhamos ali com TLS, com AWS. Entendemos, né, como gerar ali uma instância baseada numa imagem que a gente procurou utilizando um data source. Beleza? Eu espero que você tenha curtido, que esse vídeo te ajude, né? Que essas informações sejam válidas para você no seu dia a dia profissional. Deixa um like aqui, se inscreve no canal e obrigado e te vejo no próximo vídeo.